Queridos peregrinos, aproximam-se as 3 da tarde, onde vamos dar início à nossa catequese destes primeiros sábados. Enquanto aguardamos ainda aqui um outro irmão que vai entrando, se acomode, colocamos-nos de pé para oferecermos então este momento de oração e de adoração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. No céu, com minha mãe estarei, no céu, com minha mãe estarei. E oferecemos a Nossa Senhora este momento, sobretudo quando refletirmos no mistério da Eucaristia, ofereçamos tudo em reparação ao seu imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então podemos nos sentar. E que alegria voltarmos a encontrar nesta Basílica da Santíssima Trindade. Já fui falando com alguns de vós enquanto subíamos esta pequenina encosta e era comum este sentimento de alegria e de entusiasmo por presencialmente podermos estar neste espaço onde há mais condições para vivermos os primeiros sábados. E já vejo aqui algumas cabeças a acenar. Ora bem, então a minha primeira pergunta que eu faço, e faço quase sempre há alguns anos, é esta. Quem é que está aqui hoje, pela primeira vez, a celebrar connosco os primeiros sábados, no Santuário de Fátima? Pedi o favor que levantassem a mão. Ai, temos aqui muita gente. Muito bem. Aqui o meu lado esquerdo tem bastante gente, o meu lado direito, deixa-me ver aqui, ainda tem meia duzinha de gente nova. Pois então, para vocês, sejam muito bem-vindos, sim? É uma alegria ter-vos entre nós e que possam partilhar este espírito de família que também procuramos viver em cada primeiro sábado. Uma família junto do coração da sua mãe para a consolar. E agora, quem é que não está aqui pela primeira vez, podia levantar a mão. Ah, pois, são os outros, exatamente. E havia aqui uma pessoa que não levantou, portanto não sei se esteve ou não esteve. Ah, foi aquele senhor, esteve, que eu já o conheço. Que bom nos encontrarmos. Então, como sabem, e para aqueles que vieram a primeira vez vou explicar, o Santuário desde 2011 que preparou o programa dos primeiros sábados para os peregrinos de uma forma contínua. Fazemos o terço na capelinha às 2 horas e das 3 às 4 temos este momento. O primeiro momento que aqui nos une, das 3 às 3h30, é uma catequese sobre a mensagem de Fátima. A catequese não faz parte do programa dos primeiros sábados, segundo o pedido de Nossa Senhora. Mas o Santuário quer proporcionar aos peregrinos da Virgem Mãe um momento de aprofundamento e de conhecimento da mensagem de Fátima. Assim, das 3 às 3h30, temos sempre uma catequese. Depois, às 3h30, um segundo momento, este já fazendo parte dos primeiros sábados, que é a meditação num dos mistérios do Rosário. Fazemos-lo em contexto de adoração eucarística, mas o fim, a intenção, é aquela intenção apresentada pelo Menino Jesus, na aparição dos primeiros sábados, que foi em 10 de dezembro de 1925, a intenção que o Menino Jesus coloca e que depois Nossa Senhora irá repetir, que é a reparação ao seu Imaculado Coração. Portanto, dos primeiros sábados fazem parte 4 coisas com uma intenção. O terço, 15 minutos de meditação, pelo menos num dos mistérios do Rosário, a comunhão e a confissão em reparação ao coração de Maria. E Nossa Senhora promete que quem fizer isto durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado,
Nossa Senhora promete assistir à hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação. Portanto, quem começou hoje, aqueles meus irmãos e nossos irmãos que levantaram a mão da primeira vez, temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Se viermos aqui os 5 meses, ao fim de 5 meses temos esta bênção de Nossa Senhora, para além do imenso privilégio de a podermos consolar. Então vamos começar na catequese. Hoje preparamos a 7ª aparição. Como sabem, é 13 de maio de 1917, portanto, na primeira aparição de Nossa Senhora disse assim aos pastorinhos: não tenhais medo que eu não vos faço mal. E quando a Lúcia perguntou de onde é vosso Messê e Nossa Senhora lhe disse, sou do céu, a Lúcia acrescenta, e o que é que me quer? E Nossa Senhora diz, olha, vim para te pedir que venhas aqui 6 meses seguidos. Depois direi quem sou e o que quero. E voltarei ainda uma 7ª vez. Quer dizer que a 7ª vez aconteceu uns anos mais tarde e já tinha sido explicitada por Nossa Senhora na primeira aparição. Ficamos à espera de conhecer a 7ª aparição, que a Lúcia vai escrever no seu diário e só foi publicada na década de 2000. Portanto, é também uma aparição da qual temos conhecimento há pouco tempo, embora tenha acontecido no dia 15 de junho de 1921. Ou seja, se é em 21, sabemos que o Francisco já tinha morrido em 19, a Jacinta já tinha morrido em 20 e só temos a irmã Lúcia, ou neste momento ainda a pequenina Lúcia. Ora bom, deixem-me contar-vos o que é que se estava a passar na vida da Lúcia para ter ocorrido esta aparição com o diálogo e com as palavras que ela encerra. Temos uma jovem, a Lúcia, de 14 anos, que era a única sobrevivente das aparições, que tinha acabado de sofrer 2 desgostos muito grandes, a morte do Francisco e da Jacinta. Como era a única sobrevivente, os milhares de peregrinos que vinham à Cova da Iria, era a ela que procuravam, era com ela que queriam falar. Os interrogatórios das autoridades civis e eclesiásticas eram todos para a Lúcia. Conseguem imaginar o estado de espírito da Lúcia? Estava cansada, estava esgotada e estava triste. Um outro dado é que Nossa Senhora, em junho de 1917, tinha dito à Lúcia, quero que aprendam a ler. Ora bom, o senhor bispo, o primeiro bispo de Fátima após as aparições, Dom José Alves Correia da Silva, chegou à diocese em 1920 e interessou-se logo pela Lúcia, era a única sobrevivente, e percebeu, por um lado, este pedido de Nossa Senhora, que era para a Lúcia estudar. Por outro lado, percebe que a vidente está num estado de saúde, de cansaço, de esgotamento, e quer protegê-la. E foi só por este motivo que Dom José propõe à Lúcia ir para o Porto, para um colégio das Doroteias, que a recebeu gratuitamente, com este intuito de a proteger dos interrogatórios e de a levar a estudar. Antes de a mandar para o Porto, Dom José chama a mãe e a Lúcia ao Paço Episcopal de Leiria para lhe fazer a proposta. Vou-te mandar para o Porto estudar, o que achas? A Lúcia ficou toda contente e a sua mãe também. Mas, no dia seguinte, a Lúcia tem de partir para o Porto e o que faz? O que fazemos nós quando vamos partir para um lugar distante e não sabemos quando voltamos? Foi-se despedir dos lugares que amava, dos lugares que faziam parte da história de Fátima. Então conta a Lúcia no seu diário: quando voltou do Porto, guardei o meu segredo. Quando voltou de Leiria, repito, quando voltou de Leiria para Fátima, e agora cito, a alegria que senti ao despedir-me do Senhor Bispo durou pouco tempo. Lembrava-me dos meus familiares, da casa paterna, da Cova da Iria. Foi-se despedir do Cabeço, dos Valinhos, onde viu Nossa Senhora, do Poço,
onde viu o anjo e começou a sentir o coração apertado, porque pensava, agora vou deixar tudo, assim, de uma vez para sempre, para ir não sei bem para onde. Disse a Lúcia, disse ao senhor bispo que sim, mas agora vou dizer-lhe que não, que me arrependi e que para aí não quero ir. Estava nesta luta, escreve a Lúcia, quando foi à Cova da Iria. E na Cova da Iria teve a 7ª aparição de Nossa Senhora. Assim solícita, diz a Lúcia, mais uma vez desceste à terra. E foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te, eras tu, a mãe bendita a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou pela 7ª vez, disse Nossa Senhora. Vai, segue o caminho por onde o senhor bispo te quiser levar. Esta é a vontade de Deus. E continua a Lúcia, repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que o do dia 13 de maio de 1917. E enquanto que de novo te levavas ao céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas 4 anos, me tinha sido dado contemplar. Este é o relato da 7ª aparição. E sublinho alguns aspectos que penso que são importantes para nós no nosso caminho de seguimento de Jesus. Reparem, quando o senhor bispo chama a Lúcia, era um projeto bonito, era a novidade de algo que ia começar. E ela, toda entusiasmada, responde que sim. Mas depois vêm as saudades e vem o medo. Saudades do passado e medo do futuro. Saudades dos lugares que vai deixar, a casa dos pais, os lugares que foram importantes na sua história. E medo do lugar desconhecido, o Porto, sei lá. E sabem que isto do Porto há 100 anos, aqui de Fátima era quase outro lado do mundo. Hoje é rapidinho, mas há 100 anos, ir para o Porto significava ir não sei para onde. A Lúcia está com saudades do passado e medo do desconhecido. Por isso, está em luta e vai dizer que não ao senhor bispo. Isto faz-nos perceber, meus irmãos, que nem sempre seguir a vontade de Deus é fácil. Deus dá-nos força, mas não nos tira a cruz. Deus dá-nos consolação, mas não nos retira as lutas. Agora, o que é que faz a luta? O que é que faz a Lúcia quando está em luta? Isto também é um desafio para nós. Quando às vezes temos medo de arriscar por novos caminhos por onde o Senhor nos leva, com saudades do passado ou com medo do futuro. Quando estamos nesta luta, a Lúcia ensina-nos o que fazer. A Lúcia vai rezar. Vai à capelinha das aparições. Ou, sim, naquele tempo já havia uma capelinha. Vem aqui, ao lugar onde tudo começou. Deixem-me sublinhar isto, meus irmãos. No nosso caminho de seguimento de Jesus, quando há luta e tentações para abandonar, é preciso voltarmos ao lugar onde tudo começou. Ou seja, onde começou a nossa história de amor com Jesus. Onde começou a nossa relação com Ele mais íntima. É preciso ir lá. Porque na oração, sempre, Deus se faz presente. Deixem-me repetir-vos, meus irmãos, está bem? Deus não nos tira a luta. Deus não nos tira as dificuldades. Mas quando rezamos, Deus sempre se torna presente. E é muito bonito porque a Lúcia diz isto. A tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. E nós pensaríamos, se não soubéssemos mais nada, olha, a Lúcia já não vai para o Porto. Deus isentou-a de ir para o Porto. Se ficou com luz e ficou em paz, ela não queria ir para o Porto, ficou em paz. Quer dizer que Nosso Senhor lhe deu a graça de não a querer que ela fosse para o Porto. É isto que podíamos pensar, não é? Mas não foi isto que aconteceu. Nossa Senhora diz-lhe,
vai para o Porto, porque essa é a vontade de Deus. Que engraçado. Deus não troca os planos da Lúcia. Deus não muda a vontade da Lúcia. Mas a presença de Nossa Senhora restitui-lhe a luz e a paz. Que grande lição para nós, meus irmãos. Sim, de facto, quando rezamos, sobretudo quando estamos em luta e rezamos, sempre temos luz para ver a vontade de Deus. Luz para ver a nossa história à luz da vontade de Deus. E temos paz, sim, porque ainda que a Lúcia não fosse para onde queria, porque ela queria ficar em Fátima e não ir para o Porto, a Lúcia viveu em paz. E também nós, quando rezamos, temos a tranquilidade de seguirmos a vontade de Deus. E isto sim, é o grande sinal de que estamos a fazer a sua vontade. É a paz que isto vem, que isto traz às nossas almas. Mas depois, a outra frase que Nossa Senhora diz à Lúcia é também uma característica da sua vida. Reparem bem, diz Nossa Senhora: segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Inaugura-se para a Lúcia uma fase nova da sua estrada, que é a fase da obediência à Igreja. Reconhecer que a vontade de Deus é mediada pela pessoa do Bispo. Reconhecer que a vontade de Deus é mediada pela voz dos membros da Igreja, que têm também a missão de nos conduzir, o Santo Padre, os nossos bispos, os superiores, para aqueles de nós que temos a vida consagrada como caminho, a lei de Deus, a sua palavra. Sabem, meus irmãos, eu não hesito em afirmar que a missão da Lúcia, a sua longa missão, é uma missão de profeta. E o que dá credibilidade à Lúcia como profeta foi a sua perfeita obediência à Igreja. A Lúcia, ao obedecer constantemente, que o fez ao longo dos seus quase 98 anos de vida, garante-nos que a mensagem que recebeu é autêntica e garante-nos que é um profeta mandado em nome de Deus. Na verdade, o Espírito Santo confiou-lhe através do coração de Maria o carisma profético de difundir a devoção ao coração de Maria. E assim foi. A irmã Lúcia, embora continuando a falar profeticamente à Igreja em nome de Deus, é obediente à Igreja até ao fim. Sabem, eu não me posso antecipar ao juízo da Igreja e, enquanto trabalhando na causa da Lúcia, não posso dizer que a Lúcia é santa, ainda não o posso fazer. Mas uma coisa sei, estamos a poucos dias de termos celebrado a solenidade de todos os santos. Qualquer santo, canonizado ou não, mas todos os santos canonizados foram-no porque se configuraram com Jesus. Houve um traço do rosto de Cristo que cada santo encarnou de forma particular. Há um traço da personalidade de Cristo que cada santo viveu de uma forma heroica. E eu penso, é minha opinião, que se algum traço de Cristo a Lúcia encarnou até ao fim, é a obediência de Cristo ao Pai. Na carta aos Hebreus, lemos que, estou a citar do capítulo 5 da carta aos Hebreus, apesar de ser filho de Deus, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E tornado perfeito, tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz. E eu não hesito em afirmar-vos, meus irmãos, por aquilo que li da irmã Lúcia, que ela foi obediente até à morte, até aos seus 97 anos. Sim, esta obediência a Deus é um dos grandes desafios que Lúcia de Jesus nos lança. E diz a Lúcia: repeti agora o meu sim, bem mais consciente do que o dia 13 de maio de 17. É que em 13 de maio, quando Nossa Senhora lhes disse: quereis oferecer-vos a Deus,
Era o primeiro chamamento, era o primeiro amor. E o primeiro chamamento e o primeiro amor são sempre encantadores. Quando nos começamos a aproximar de Jesus, sobretudo se andávamos afastados, é tudo tão bonito. Mas à medida que aumenta o seguimento, Jesus partilha connosco a sua cruz. E apetece-nos também dizer, como a Lúcia, eu disse que sim, mas agora vou dizer que não. Quantos de nós temos estas tentações? Quando o nosso seguimento de Jesus começa a comportar sacrifícios e negação própria. Mas Deus vem a nosso auxílio e podemos aprender a dizer como a Lúcia, bem, agora repito o meu sim, bem mais consciente do que em 1917. E sabem, a Lúcia teve muitas dificuldades ao longo da vida, mas olhava sempre para aquele sim de 17 e dizia, eu já lhe disse que sim, agora não posso dizer que não. Que lição maravilhosa a Lúcia de Jesus deixa a cada um de nós. Nós já lhe dissemos que sim a Jesus. No seu seguimento, no nosso estado de vida como consagrados, no matrimónio, enfim, membros da igreja, já lhe dissemos que sim. Agora não podemos dizer que não. E Bento XVI, ainda que não falasse da Lúcia, faz um dos elogios mais bonitos que eu aplico à irmã Lúcia. Diz ele, a fidelidade no tempo é o nome do amor. De um amor coerente, de um amor verdadeiro e profundo a Cristo. A fidelidade no tempo é o nome do amor. E bem podemos dizer que Lúcia de Jesus foi fiel no tempo, 97 anos, ao sim que lhe foi dado responder quando tinha apenas 10 anos. A fidelidade no tempo é o nome do amor. Então posso dizer que Lúcia de Jesus amou a Deus de forma viva, coerente, consciente. Enfim, mas vamos terminando esta nossa reflexão e não vos queria deixar sem a última frase que a Lúcia escreve no seu diário a propósito desta aparição. Quando está a terminar a aparição, a Lúcia diz, enquanto que de novo te elevavas ao céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas 4 anos, ali me tinha sido dado contemplar. E o que é que eu queria partilhar convosco, meus irmãos? O exercício de memória que a Lúcia faz, quer no início da aparição, quer agora no final. Eu explico-me. E queria perceber se ainda estão todos atentos. Estão todos atentos a mim? Ah, sim, já percebi que sim. Muito bem. Mesmo os de lá de trás. Ai, também, levantaram o braço. Muito bem. O exercício de memória é uma lição muito importante para nós porque isto toca-nos a todos nós. A Lúcia olha para o seu passado antes da aparição e no fim da aparição. Mas a forma como olha para o seu passado é totalmente diferente. Antes de começar a aparição, recordam-se como é que eu disse que ela estava? Com saudades. Apertava-se-lhe o coração. Chegou aos valinhos e aquilo ficou cada vez mais difícil. Foi ao Poço do Arneiro e agora como é que eu vou deixar esta situação? Foi à igreja paroquial. Ou seja, a Lúcia faz um exercício de memória, de olhar para trás e sente pena, sente tristeza, sente amargura, sente angústia e de tal forma fica fechada que começa a dizer, eu vou dizer que não à vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para o nosso passado desta forma. Olhem, para as nossas histórias de pecado. E qualquer um de nós tem uma história de pecado no seu passado. Uns mais, outros menos. Qualquer um de nós tem feridas no seu passado, não é verdade? Pessoas que nos fizeram mal e a quem nos custa perdoar. Pessoas a quem nós fizemos mal e custa-nos a perdoar a nós mesmos. Pessoas que nos prejudicaram. Situações que deixamos para trás e gostaríamos que não tivéssemos deixado ou que não passassem. Ou seja, todos nós temos algo no passado
que pode ser, ao voltar para lá, desta forma, eu direi puramente psicológica. Esta forma de olhar para trás como um exercício da memória, porque temos memória, que nos deixa tristes e acabrunhados. E parece que olhamos para as feridas e remexemos nas feridas. E parece que olhamos para as ofensas e voltam a ser ofensas. Ou seja, olhamos para o nosso passado e ele não nos traz paz nem serenidade, porque olhamos com um olhar sem fé, sozinhos, a tal memória psicológica. Mas por outro lado, e reparem a frase da Lúcia no final da aparição: enquanto te levavas para o céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que me tinha acontecido aqui há 4 anos. Ou seja, a Lúcia olha para o passado, não para ver as feridas e os pecados e os erros, mas para ver as maravilhas que Deus tinha feito na sua história. Porque, meus irmãos, se é verdade que todos nós temos feridas no passado, é igualmente verdade que todos nós temos uma história de maravilhas que Deus fez connosco. Momentos onde Deus esteve presente e nós sentimos-lo. Momentos onde a sua graça nos tocou na nossa carne, na nossa pele e sentimos-nos envolvidos pelo amor. Então o que é que a Lúcia faz neste segundo momento? É um exercício de memória espiritual. Olha para o passado, mas com o olhar de Deus. Olha para aquela história, mas conduzido pelas mãos de Nossa Senhora. E por isso diz, contemplei as maravilhas que aqui me foram dados viver. Ou seja, é olhar para o passado e vê-lo como história de salvação. História que Deus fez com ela. Sim, esta 7ª aparição convida-me a olhar para o meu passado, não com um olhar psicológico que vai à tristeza, à raiva, às angústias, mas com um olhar que percebe isto. Deus esteve presente na minha história. Deus, portanto, está presente. Deus continuará a estar presente na minha história. Sim, Deus já me salvou, salva-me hoje e continuará a salvar-me. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E é aqui que nasce uma confiança nova na vida da irmã Lúcia. E a partir daí, por muito dura que seja a sua história, voltará à sua amada capelinha para fazer memória das maravilhas que Deus fez com ela. Queridos irmãos, que esta 7ª aparição seja também assim um convite para fazermos memória agradecida com o olhar espiritual da história que Deus fez connosco. Se olharmos para a nossa história com o olhar de Deus, então veremos as marcas do seu amor. Veremos a impressão digital de Deus em tantos acontecimentos. E se aceitarmos que sejam esses momentos de graça a iluminar a nossa vida, então o peso das feridas que carregamos irá sendo cada vez menor. O peso dos pecados irá sendo cada vez mais perdoado também por nós e caminharemos felizes e leves nesta vida, que é o que o Senhor quer. Peçamos à irmã Lúcia, que viveu todos estes acontecimentos, que interceda por nós, para que saibamos ser agradecidos por tudo quanto Jesus fez na nossa vida, que em nós aumente a confiança e que tenhamos a capacidade de olhar para o nosso passado, agradecendo ao Senhor todas as maravilhas que fez, ainda que nos esteja a levar a caminhar por caminhos que não eram aqueles que nós preferíamos. Mas se esta é a vontade de Deus, é isto que traz paz às nossas almas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos agora aguardar a chegada do Santíssimo Sacramento que o Sr. Padre irá trazer. Quando o Santíssimo chegar, somos convidados, aqueles que puderem, no momento inicial, a ajoelhar para a adoração ou a adotarmos a posição que mais nos seja confortável para a adoração. Depois, durante o texto, seguiremos com o nosso silêncio e o coração
a meditação preparada, sempre num contexto de adoração. E no fim, também, aqueles que puderem se ajoelhar para a bênção do Santíssimo Sacramento são convidados a fazer. Por isso, em silêncio, aguardemos o nosso Deus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Jesus está realmente presente no meio de nós. E neste contexto de adoração, enquanto meditamos no quinto mistério luminoso, a instituição da Eucaristia, desejamos reparar o coração imaculado de Maria.
E segundo o Evangelho de Lucas, quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os apóstolos com ele. Disse-lhes: tenho ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco antes de padecer. Pois digo-vos que já não a voltarei a comer, até ela ter pleno cumprimento no reino de Deus. Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu e distribuiu por eles, dizendo: isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Nesta tarde, vamos contemplar o mistério em que vemos as palavras e os gestos pelos quais Jesus se deu a si mesmo, a cada um de nós, no mistério do pão e do vinho. Iremos contemplar o mistério onde Jesus, no seu amor, inventou a forma de dar cumprimento à sua promessa: eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Até hoje. E pensemos nestas palavras: fazei isto em minha memória. Sim, esta frase, escutada pelos apóstolos e pelos seus sucessores até ao dia de hoje, em mais de 2000 anos de história, esta frase é talvez o mandato de Jesus que mais temos cumprido, a sua Igreja. Fazei isto em memória de mim. Porque esta frase remete-nos para cada celebração eucarística, para cada missa. E desde este dia, a primeira quinta-feira santa da história, até ao dia de hoje, a Igreja ininterruptamente celebrou a Eucaristia. De facto, a Eucaristia está no centro da vida cristã. É a fonte da Igreja e é a meta da vida da Igreja. É o sacramento que nos faz participar no mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. É o momento, é o sacramento que nos faz perpetuar pelos séculos o sacrifício da cruz, confiando à sua esposa, a Igreja, este memorial. De facto, em cada missa, Jesus não nos deixa uma coisa, mas deixa-nos a si mesmo, o seu corpo e o seu sangue, vivo e ressuscitado. Por isso, diante do silêncio, ou no silêncio do nosso coração, diante da Eucaristia, pensemos: como vivo a minha Eucaristia dominical? Ou a Eucaristia diária, se tenho possibilidade de nela participar. Penso que é mesmo uma participação do mistério pascal de Jesus. Ou vivemos-la de forma rotineira, apressada, ou até nos dispensamos de ir à missa, porque nos pode parecer não essencial. Será que já entendemos verdadeiramente que o domingo, dia do Senhor, é algo essencial para formar a Igreja? Um rabino, na sinagoga de umas ilhas, as Ilhas Virgens, tinha escrito no seu livro de orações: mais do que Israel guardar o sábado, foi o sábado que guardou Israel. E podíamos hoje nós dizer: mais do que a Igreja guardar o domingo e a Eucaristia, é o domingo e a Eucaristia que guardam a Igreja.
Pensemos no nosso coração. Como vai o meu amor à celebração, à participação na Eucaristia? E rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, nós cremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Jesus, nós vos agradecemos pelo dom da Eucaristia. Jesus exprime: desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco antes de padecer. Jesus foi ao encontro daquela hora, desejando-a. No seu coração, no seu íntimo, esperou com ardor aquele momento, o momento em que haveria de dar-se aos seus, sob as espécies do pão e do vinho. Neste desejo de Jesus, reconhecemos o desejo do próprio Deus, o seu desejo de estar conosco, porque nos ama, o seu amor pela criação, que espera ansiosamente a sua manifestação. O amor de quem espera o momento da união. Um amor que quer atrair todos os homens a si. Jesus deseja-nos, aguarda-nos. E bem sabemos pelas parábolas que Jesus contava sobre banquetes, que Ele conhece a tristeza dos lugares que ficam vazios. A resposta negativa ao seu convite para participarem no banquete. O desinteresse por Ele e pela proximidade com Ele. Jesus conhece a tristeza dos lugares vazios, mas continua a dizer: desejo ardentemente estar contigo. De facto, o culto eucarístico não se esgota na missa, apesar de ter o seu cume nela. Na missa nasce todo o culto eucarístico, mas a adoração, como o que estamos a fazer agora, é prolongamento da Eucaristia, é a preparação para a próxima e é a oportunidade de escutarmos com calma do Senhor as mesmas palavras ditas a nós. Desejei ardentemente estar contigo este momento. E nós temos verdadeiramente desejo de Jesus? Sentimos no nosso interior o impulso para o irmos encontrar? Ansiamos pela proximidade com Ele, por nos tornarmos um só com Ele? Dom que Ele já nos concedeu na Eucaristia.
Ou, pelo contrário, sentimos-nos indiferentes, distraídos, ocupados com tantas coisas? Será que o Senhor Jesus, neste primeiro sábado, não me estará a convidar para uma vida de adoração eucarística mais intensa? Bem sabemos como em Fátima, o anjo e depois Nossa Senhora desenvolveram nos pastorinhos este desejo profundo de estar com Jesus ardentemente no sacrário da sua igreja. Pensemos no nosso coração. Tenho verdadeiramente desejo de estar com o Senhor? Como anda a minha vontade de estar com Ele? Rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, ensinai-nos a rezar. Jesus, nós vos agradecemos pelo dom da Eucaristia. Continua o texto sagrado. Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu e distribuiu por eles, dizendo: Isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Depois, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Toda a história de Deus com os homens está resumida nestas palavras. De facto, aquilo que Jesus diz
não são simplesmente palavras. Jesus vai derramar o seu sangue. Jesus vai entregar o seu corpo por nós. O que Jesus proclama é o acontecimento central da história do mundo e da nossa vida pessoal. Estas palavras de Jesus, hoje, nesta tarde de primeiro sábado, num ambiente de adoração eucarística, enquanto reparamos o coração de Maria, são para nós um apelo a concretizarmos o nosso amor à Eucaristia numa vida eucarística. A que também nós possamos dizer aos nossos irmãos: este é o meu corpo que entrego por ti. Este é o meu sangue que dou por ti. Esta é a minha vida que gasto por ti. Estes são os meus gestos de amor e de partilha que quero fazer por ti. Estes são os meus gestos de perdão que quero entregar-te, mesmo que não o peças. Esta é a minha vida, vivida como um dom por ti. Porque verdadeiramente a espiritualidade eucarística não é apenas a participação na missa, a adoração eucarística, mas abraça a vida inteira. Tem que ser como Jesus, uma vida entregue a Deus em favor do bem de todos. Em Fátima, é muito clara esta relação entre o amor à Eucaristia, nos pastorinhos, e a sua vida vivida pelos outros. Desde que o anjo lhes apareceu pela terceira vez na loca do cabeço e deu a comer o corpo, a hóstia, à Lúcia e a beber do sangue do cálice ao Francisco e a Jacinta, as suas vidas tornaram-se em vidas vividas como um dom para os outros. Como alguém dizia, o cálice tornou-se um compromisso para os pastorinhos, porque não se limitaram a comungar do cálice de Cristo e de Cristo no cálice, mas foram eles mesmos transformados através da sua oferta quotidiana, da sua oração e dos seus sofrimentos, num novo cálice, que eles mesmos beberam não em desespero, mas em amoroso cumprimento do que o anjo e Nossa Senhora lhes tinham pedido, a oferta das suas vidas pela salvação da humanidade. Sim, também nós somos convidados a tornarmos-nos corpo de Cristo, não pela nossa força, mas pelo Espírito que nos habita. Por isso, pensemos no silêncio do nosso coração. Será que o meu amor à Eucaristia é apenas quando vou à missa? Ou quando na adoração eucarística estou sossegada uma hora diante do Senhor? Ou de facto consigo viver a minha vida como um dom, entregando-me, perdoando, amando, gastando o meu tempo com os outros, fazendo pequeninos gestos de caridade sem que ninguém o saiba? Será que a minha vida é já uma vida marcada e permeada pela Eucaristia? Pensemos no silêncio do nosso coração enquanto adoramos o Senhor na Eucaristia.
Rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, nós cremos em vós, mas aumentai a nossa fé. Jesus, nós esperamos em vós, mas aumentai a nossa esperança. E oferecendo ao Senhor tudo o que vai no nosso coração, agradecendo-lhe o dom da Eucaristia nas nossas vidas, com muito amor e desejando ardentemente estar com Ele, aguardemos a sua bênção. Tantum ergo sacramento veneremur cernui et antipum documento novo cedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut noque comparsit laudatio. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos.
Jerusalém, louva o teu Senhor. 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 Estão desejando um bom regresso a vossas casas e marcando encontro já para o próximo mês, onde nos encontraremos para consolar Nossa Senhora. Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva Sião, o teu Deus. Ele reforçou as tuas portas e abençoou os teus filhos. Jerusalém,